Quais estratégias de oratória utilizar para ganhar uma discussão e fazer parecer com que a outra pessoa está errada? Entenda sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre as técnicas de oratória e manipulação que podem ser utilizadas para vencer uma argumentação, uma discussão e até mesmo um debate. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Ganhar um debate é convencer um auditório, uma plateia com a sua postura, mas fundamentalmente com as suas ideias. Essa frase de Alcélio Guzmão resume bem o tema principal desse nosso vídeo: explicar como é possível convencer as outras pessoas quando você está discutindo as suas ideias com um oponente ou um contra-argumentador. Muitas estratégias de persuasão podem ser utilizadas para não só mostrar que seus argumentos fazem mais sentido, mas também, se você assim quiser, para descredibilizar os argumentos e até mesmo o seu oponente no debate. Vale lembrar que este vídeo objetiva falar sobre a argumentação e essencialmente a manipulação de uma conversa. Use essas informações de maneira cautelosa e ética. Feito esse lembrete, vamos então falar do primeiro ponto. Qual é o objetivo final da manipulação de uma conversa? Nós podemos definir em alguns critérios o objetivo final para quem quiser manipular uma conversa. O primeiro objetivo é fazer com que a pessoa que você está debatendo expresse emoções negativas ou fazê-la cair em erro, para que você possa então atacá-la com isso. Outro objetivo é fazer com que a pessoa tenha respostas emocionais em detrimento de respostas racionais. Terceiro objetivo, fazer parecer que você está numa posição neutra e positiva. Quarto objetivo, fazer parecer com que seu adversário não tem autocontrole emocional ou que ele ou ela estão errados. E por fim, o quinto e último objetivo, ganhar uma opinião positiva para com o público, ao passo que você transforma a imagem do seu oponente negativamente na imagem do público. Nesse exemplo real que nós temos aqui, onde o jornalista Marcelo Taz conversou com um político, que também era dirigente da seleção brasileira, fica muito claro como ele obteve os objetivos que queria. Ele, Marcelo Taz, já tinha uma opinião formada ao entrevistar o político e o que conseguimos ver são basicamente todos esses pontos na entrevista. Ao final da conversa, com simples perguntas e algumas estratégias de retórica e linguagem corporal, Marcelo Taz consegue atingir todos os objetivos que nós falamos aqui. Ele faz o seu interlocutor perder a calma e explodir emocionalmente. Ele faz parecer com que ele, Marcelo Taz, está neutro, passivo e correto, ao passo que ele faz parecer com que seu oponente, além de descontrolado, está totalmente errado na sua argumentação. Por fim, ganhando facilmente o apreço de nós, o público, que acabamos achando que o Marcelo Taz estava correto e que seu oponente era um desequilibrado emocional e que estava errado. Mas quais estratégias Marcelo Taz usou nessa entrevista que podemos usar também para manipular uma conversa a nosso favor? Vale a pena lembrar, pessoal, nós não estamos julgando a ética ou a moral de nenhuma pessoa. Estamos falando de linguagem corporal e estudos não verbais. Portanto, peço que respeitem as pessoas comentadas nesse vídeo. De maneira resumida, o libanês Nabi Abi Chedid teve uma vida dedicada à política e ao futebol, sendo eleito mais de 10 vezes deputado. Ele também se tornou dirigente esportivo, comandando ali o futebol do Bragantino nas décadas de 50, 60, 80 e 90. Ele, inclusive, chefiou a delegação do time nacional na Copa de 86, ano em que acontece a entrevista que vamos analisar agora, onde basicamente Nabi Abi Chedid teria dado um direcionamento proibindo os atletas, os jogadores da seleção de 86, a se manifestarem politicamente. Detalhe, exatamente numa época onde o que mais se falava no Brasil era sobre política, no momento onde todos queriam uma enorme mudança, e o dirigente da seleção proibindo o pessoal de falar sobre futebol. A notícia de hoje aqui no treino da seleção é que os jogadores não vão poder mais falar sobre política. Esta decisão foi tomada pelos políticos que dirigem a seleção. O que aparentemente era um ponto em que Marcelo Taz tinha grande discordância. Vamos ver então como Marcelo Taz conduziu essa entrevista para entender melhor as estratégias de persuasão. Acompanhem. Você quer desvirtuar e pessoas como você realmente
maus brasileiros como você são responsáveis pelo desvirtuamento das coisas. Vamos falar de futebol, nós não estamos falando de política, eu não falo em política aqui. Vamos às técnicas utilizadas por Marcelo Taz para manipular uma conversa. Primeira estratégia, usar a tacésica ao seu favor. A tacésica é definida no campo verbal como a ciência que estuda o uso dos toques. Quando tocamos em alguém de uma forma ou de outra, em uma região ou outra do corpo, podemos passar uma ou outra informação emocional. Tocar, por exemplo, com as costas das mãos, no cotovelo de alguém que é considerado uma região neutra, pode passar uma informação neutra ou até mesmo positiva. Agora, tocar frequentemente com a ponta dos dedos em regiões como ombro ou braço pode causar uma leve irritação por conta de uma sensação de invasão de território. E isso aos poucos pode fazer com que a pessoa perca a calma. É o que a gente consegue observar aqui nesse vídeo. Em alguns momentos, Marcelo Taz dá pequenos toques repetidos. E ao passo que Marcelo Taz vai tocando em seu entrevistado, ele vai ficando cada vez mais incomodado e vai perdendo cada vez mais o seu autocontrole emocional. Sr. Nabi, o senhor é um político que se meteu no meio do futebol. Por que os futebolistas não podem se meter no meio da política? Segunda estratégia, diminua a proxêmica entre você e o seu interlocutor. Vale lembrar que algumas das estratégias passadas aqui nesse vídeo podem não funcionar muito bem no contexto em que você esteja conversando ou debatendo com alguém. Mas nesse caso, proxêmica diz respeito à ciência que estuda a distância entre um corpo e o outro para comunicar uma informação emocional. De maneira bem resumida, entende-se que quanto mais eu me aproximo de alguém, eu causo um efeito emocional, geralmente de aproximação, e quanto mais eu me afasto, mais eu telegrafo a sensação de incômodo. Uma forma de usar a proxêmica ao seu favor, para incomodar a outra pessoa ou para gerar nela uma pressão psicológica, um senso de urgência ou acabe respondendo de forma irritadiça, é ficar se aproximando da pessoa. Você se aproxima, ela se afasta um pouco, você se aproxima mais, ela se afasta um pouco. Isso acontece porque também se aproximar muito de uma pessoa pode ter um efeito chamado de domínio territorial. A outra pessoa pode acabar sentindo como se você estivesse tentando pisar no território que é dela e assim ir ficando cada vez mais irritada e consequentemente perder o autocontrole. Marcelo Taz também vai se aproximando cada vez mais de seu entrevistado, ao passo que o próprio entrevistado tenta se afastar várias vezes e isso vai deixando ele cada vez mais incomodado. Sr. Nabi, o senhor é um político que se meteu no meio do futebol. Por que os futebolistas não podem se meter no meio da política? Mas isso você que está falando, isso é o teu raciocínio, a sua tese, eu não. O senhor hoje não proibiu os jogadores de darem declarações políticas? Não, eu não proibi absolutamente nada. Você demonstra estar um pouco mal informado. Então, qual foi realmente o que aconteceu? Uma recomendação, porque os jogadores vieram aqui numa missão esportiva. Eles não devem falar sobre política e nem problemas administrativos que competem à chefia. Cada macaco no seu galho, a gente costuma dizer na gíria. Terceira estratégia, faça perguntas abertas. Ao invés de perguntar algo que possa ser respondido apenas por sim ou não, lembre-se de fazer perguntas onde a pessoa tenha que pensar para responder. Perguntas que terminem com como, o que, por quê, qual, quando, onde, obrigam que o seu entrevistado pense mais e dê respostas mais longas. E inclusive nessas respostas mais longas ele pode acabar revelando informações úteis para você utilizar contra ele nesse debate e nessa argumentação. Marcelo Taz faz isso várias vezes nessa entrevista. O senhor hoje não proibiu os jogadores de darem declarações políticas? Não, eu não proibi absolutamente nada. Você demonstra estar um pouco mal informado. Então, qual foi realmente o que aconteceu? Uma recomendação, porque os jogadores vieram aqui numa missão esportiva. Eles não devem falar sobre política e nem problemas administrativos que competem à chefia. Cada macaco no seu galho, a gente costuma dizer na gíria. Falando em perguntas, uma estratégia que ele utiliza muito é fazer as chamadas perguntas tendenciosas, ou loaded questions. Basicamente, uma pergunta tendenciosa ou uma pergunta carregada, uma loaded question, é quando você faz uma pergunta direcionada, geralmente colocando o seu entrevistado numa condição de qualquer coisa que ele responda tenha um efeito negativo para ele. Imagine a seguinte situação: um artista musical lança uma música e ela não tem sucesso. Praticamente pouquíssimas pessoas ouvem essa música. Aí eu viro para esse artista quando eu vou entrevistar ele e pergunto da seguinte forma, na primeira situação: cara, o que você tem a dizer sobre a repercussão da sua música e a resposta que ela teve com o público nesse último lançamento? Foi uma pergunta aparentemente neutra e imparcial, não colocando o meu entrevistado numa saia justa. Agora imaginem a outra situação, no nosso segundo exemplo hipotético, onde eu faço uma pergunta parecida, mas da seguinte forma: cara, por que você acha que tanta gente não gosta mais das suas músicas ao ponto de quase ninguém ouvi-las? Explica pra gente. Eu coloquei o entrevistado numa pergunta tendenciosa ou numa pergunta carregada, que qualquer coisa que ele responder vai soar de forma negativa pra imagem dele. Se ele responder: cara, eu não sei por que tanta gente não gosta da minha música, eu não sei por que deu pouca visualização, ele tá concordando com a minha afirmação, dizendo
dizendo que de fato as músicas dele são ruins ou que poucas pessoas gostam. Agora, se ele vira e fala, não tem poucas pessoas que gostam da minha música, isso vai parecer que ele é apenas uma pessoa que não sabe lidar com a rejeição e que eu estou certo. De qualquer forma, vale a pena utilizar perguntas carregadas ou tendenciosas, porque elas são uma armadilha que frequentemente funciona muito bem com o seu entrevistado. Muitas pessoas não vão desarmar esse tipo de pergunta ou não vão saber como desarmá-las, e quando menos perceberem já terão caído nessa armadilha e tudo que elas responderem apenas aumentará ainda mais a negatividade da imagem delas. Conseguimos observar isso também nesse vídeo. Tem um momento que o Marcelo Taz ele faz uma pergunta até mesmo em tom reducionista, tirando qualquer mérito possível de seu entrevistado, resumindo ele em apenas político, né? Uma figura política. Qual é o galho do senhor, a política ou o esporte? Meu querido, aqui é o esporte. E a política... E no Brasil? No Brasil, a política Nós estamos agora no ar, no Brasil. O senhor está mandando a sua imagem de político para o Brasil. Em outro momento, ele inclusive dá a entender que o cara é apenas um político tentando mascarar a política com o futebol como se fosse um entretenimento. Senhor Nabi, o senhor é um político que se meteu no meio do futebol. Por que os futebolistas não podem se meter no meio da política? Mas isso você que está falando. Isso é o teu raciocínio, a sua tese. E eu não. E além disso funcionar muito bem, porque deixa o entrevistado nervoso, ainda faz parecer com que o entrevistado não tem autocontrole emocional e o Marcelo Taz está certo e está pegando num ponto fraco. Uma outra estratégia é verbalizar palavras positivas e que tenham um tom pacífico. Várias vezes o Marcelo Taz fala, não, eu não quero discutir com o senhor, eu só estou fazendo uma entrevista, só estou fazendo perguntas. Desvirtuar e é pessoas como você, eu sou um homem consciente da minha responsabilidade. Eu não quero discutir com o senhor, eu só quero colher... Eu não estou discutindo com você, acontece que as suas perguntas são cretinas. Quando você usa esse tipo de palavras, dá a entender muitas vezes que você está de forma neutra, com as melhores das intenções, e que na verdade é o outro que não tem autocontrole emocional. Porque se você está dizendo para ele que não quer discutir, está dizendo para ele se acalmar, quer dizer que ele já não tem controle e fica implícito que ele é agressivo, que ele quer discutir. E mais uma vez, para o público isso tem um efeito muito forte, descredibilizando cada vez mais a imagem do seu entrevistado, do seu oponente. Para finalizar, uma estratégia muito boa é sorria sempre. Já que as minhas perguntas são cretinas, eu gostaria que o senhor... Inoportunas, cretinas, é um daqueles maus brasileiros que prestam mau serviço à seleção brasileira. Será que eu sou mau brasileiro, Valdeci? Eu acho que você é. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a cara fechada que vai gerar um efeito negativo num debate, mas sim o extremo oposto. Quando você está de frente para um oponente e sorri, isso primeiro, transmite para o público a ideia de que você está em autocontrole emocional, e segundo, o sorriso é como se você não premiasse uma ação do seu oponente. Quando o oponente está conversando com você, está discutindo, ele quer que você fique irritado, ele quer que você perca a calma. Quando ele te vê sorrindo, isso frustra ainda mais ele. É como se ele pensasse, poxa, estou aqui dando o meu melhor para fazer esse cara perder a calma e ele continua sorrindo. Que ódio! E isso, consequentemente, deixa cada vez mais o seu oponente estressado e vai fazer com que ele caia ali, que ele cometa um erro e acabe sendo percebido pelo público novamente como alguém descontrolado. De maneira resumida, essas estratégias são utilizadas pelo Marcelo Taz nesse vídeo. É muito interessante ver essa aplicação na prática e acaba que ao final do vídeo, para quem assiste de maneira imparcial, parece sim, a sensação que temos é que o Marcelo Taz detonou e que seu entrevistado demonstrou-se descontrolado e equivocado nos seus argumentos. E de maneira resumida, essas são algumas estratégias que você pode utilizar caso queira manipular uma conversa a seu favor. Dito isso, finalizamos o nosso vídeo. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!